Uma das histórias mais famosas de guerra e de amor recontada novamente pela Netflix. Fala Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para falar sobre a nova adaptação da Netflix dessa história fantástica que a gente já conhece e já foi contada algumas vezes. A última que eu me lembro foi em Hollywood, em 2004, no filme Troia, que tinha a participação de Sean Bean, o eterno Ned Stark Boromir, e Brad Pitt. Inclusive é um filme que eu particularmente gosto muito. Era uma época que Hollywood estava na pegada de pegar essas grandes histórias e trazer para uma forma mais real. Então eles fizeram isso com Troia, fizeram isso também com Arthur no filme Rei Arthur, que é outro filme que eu gosto muito, apesar de ambos filmes eu achar que foram mal aproveitados, poderiam ser melhor do que eles já são bons. Então talvez Hollywood ficou muito nessa neura de vamos fazer o que pode realmente ter acontecido e preferiram deixar de história todo o mito por trás dessas histórias, tanto do Rei Arthur, com a Excalibur e tudo mais, quanto de Troia com o envolvimento dos deuses. Já essa adaptação da Netflix, a Netflix resolveu então se utilizar sim dessa narrativa, dessa mitologia, de tudo isso que pode ter por trás da guerra fenomenal que foi entre gregos e troianos. E como eu tô falando do filme e da série e que são adaptações, antes de falar o que eu achei de positivo, o que eu achei de negativo, eu quero falar um pouquinho sobre uma questão muito importante dentro dessa adaptação específica. Se passa numa região onde existiam muitos povos diferentes, e as cores dessas pessoas eram das mais variadas. E dentro da narrativa do livro original é dito que, por exemplo, alguns personagens eram de certas cores e as adaptações acabam mudando isso. Como, por exemplo, Odisseu, ele é descrito como uma pessoa de cor negra. Porém, tanto no filme, que foi feito em 2004, tanto na série, o ator que foi escolhido para ser o Odisseu não é um ator negro. Em 2004, então, ele foi feito pelo Sean Bean, e agora, na adaptação da Netflix, ele foi interpretado pelo Joseph Mayo. E aqui cabe uma curiosidade. O Sean Bean, como a gente bem sabe, é o intérprete de Ned Stark. O Joseph faz o Benjen Stark, o irmão dele. Ou seja, podemos dizer que Odisseu está em família, já que ambos os Starks o interpretaram, cada um em uma forma diferente, um nas telas de cinema e o outro na série. Mas voltando à questão, e como eu falei, o Odisseu ele é descrito como cor negra. Você pode até encontrar uma passagem quando ele está retornando para casa e ele vai se reencontrar com o seu filho, e Atena o ajuda nesse encontro, já que ele está muito mais velho, e para que o filho reconheça, ela devolve a sua juventude, 20 anos mais jovem. Essa parte é bem escrita pelo Homero, falando da sua cor negra. Mas eu não queria levantar essa questão do Odisseu, eu queria levantar a questão do Aquiles, porque teve muita gente que reclamou que o Aquiles foi interpretado por um ator negro nesse filme. E aí tem muita gente que defende que o Aquiles é descrito como alguém de cabelos loiros. Como eu já falei, o Aquiles no filme foi interpretado por quem? Brad Pitt, um cara bem loiro, aliás. E aí que entra a grande questão. Eu gostei muito que fizeram essa mudança, porque se o Odisseu pode ser mudado, por que não o Aquiles? O que eu quero dizer? Se aquele personagem que é notoriamente de cor negra pode ser trocado por um ator de cor branca, por que aquele que é notoriamente um cara loirinho não pode ser trocado por um ator de cor negra? E de novo, para aqueles que vão usar, mas é descrito que ele tem cabelos loiros. É descrito que o Odisseu é de cor negra. E mais do que isso, você já viu o ator que fez o Aquiles? O cara ficou perfeito. E tem uma tomada, inclusive, que ele fica contra o sol, que o cara está dourado. É lindo de se ver. Além disso, tem gente que ficou falando também da cor do Zeus, porque o Zeus também é um ator negro. Aqui já não preciso nem ficar debatendo muito. O Zeus ele é conhecido por trocar de forma 200 mil vezes. O cara se transforma em 200 animais só pra sair transando com todas as humanas que ele quer. Ele trocar de cor não é nada, né? Então, sim, eu já comecei com um grande ponto positivo pra adaptação da Netflix de ousar... Tá legal se for sair, Dalila? Obrigado. Dela ousar, então, em fazer algumas mudanças as quais muita gente não teria coragem. Agora vamos mais sucintamente aos pontos positivos, aos outros pontos positivos. Primeiro,
É uma adaptação que superou muito as minhas expectativas. Eu fui achando que eu ia ver algo com baixa qualidade. Lógico, não tem um grande investimento, a gente percebe que tem algumas cenas que poderiam ter mais budget, mas isso não impacta na produção, na narrativa que é apresentada. Isso já linkando com o segundo ponto positivo, que é bem produzido. Os atores estão muito bem, estão todos muito esforçados em seus papéis. É tudo muito bem contado. Para quem leu o livro do Homero e sentiu falta de muita coisa na adaptação cinematográfica lá de 2004, por exemplo, aqui vai se esbaldar de tantos detalhes que foram colocados. Na verdade, por exemplo, eu acho que eles tiveram um culhão de verdade, fora a questão da cor, mas de mostrar algumas coisas que Hollywood ficou com medo de colocar no seu filme. Como, por exemplo, um Odisseu um pouco mais medroso, né, com medo de ficar peitando toda hora o Agamenon. No filme, o Xambin já dá aquele ar de não, você tem que me ouvir. Ele sempre consegue dar um jeito do Agamenon ouvir a ele. Na série a gente vê que não é bem assim. O Odisseu é um cara muito esperto, mas ele também não punha a cara com o Agamenon. Temos também a confirmação da bissexualidade, pelo menos bissexualidade, para não dizer pansexualidade, do Aquiles. Para quem leu o livro, sabe muito bem que o Aquiles e o Patroclo eram amantes. E isso foi deixado totalmente de fora no filme, no qual eles preferiram colocar que o Patroclo era o primo do Aquiles e o amor deles era isso. Não, eles eram amantes. E dentro disso eles conseguem explorar ainda mais a sexualidade do Aquiles, a trazer outros personagens para dentro desse romance. E outra coisa que, graças a Deus, a série conseguiu foi me fazer gostar pela primeira vez do Paris. Porque aquele Paris do Orlando Bloom do filme, pelo amor de Deus. Is this what you left me for? O filme não consegue fazer ninguém gostar daquele Paris. Já aqui na série eu gostei muito. Eu começo não gostando do Paris, aliás, eu acho que é feito pra isso, porque não tem como você gostar do Paris logo de cara, mas você entende o contexto dele. A grande diferença do filme pra série é que no filme você não fica sabendo da origem do Paris. Você acha que ele sempre foi um príncipe e devia agir como tal. Na série não, você entende que ele não foi criado como um príncipe e por isso ele não sabe como agir em várias situações. E devido a isso, ele acaba fazendo muita merda, inclusive roubando a mulher de outro. E uma grande coincidência entre o filme e a série. As duas melhores cenas, tanto do filme quanto da série, pra mim são as mesmas. A primeira é a luta do Heitor contra o Aquiles. Hector! 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 Your people are watching! Hector! A série ficou muito boa e ficou muito equilibrado com a cena que foi apresentada no filme do Brad Pitt contra o Eric Bana. O mais legal é que elas foram feitas de formas diferentes, mas ficam tão boas uma quanto a outra. E a segunda cena é a conversa entre o Aquiles e o Príamo. Também é lindo de ver isso no filme. Eu nunca me esqueci da frase que o Príamo diz pro Aquiles falando que pode haver respeito entre inimigos. E também na série é muito legal ver um pouco mais, porque a série é mais prolongada, mais demorada para ver qual que foi essa relação entre o Aquiles e o Príamo até ele decidir devolver o corpo do Heitor. E por fim, para encerrar os pontos positivos, é que a série explorou alguns personagens secundários, podemos dizer assim, como, por exemplo, a Andrômaca. É muito bom ver todo o arco dela, desde a vila da qual ela se originou, a parte do pai dela e tudo mais. Você entende toda a motivação da personagem. Já no filme a gente não fica sabendo praticamente nada dessa personagem. Mas nem tudo é perfeito e alguns pontos negativos para essa produção. Por ser muito mais fiel ao livro e resolver explorar a parte da mitologia, um ponto negativo que me incomodou muito foi que eles não abordaram muito bem a parte dos deuses. Praticamente apenas 3 deuses aparecem, aliás, 3 deusas, Atena, Hera e Afrodite, e mais um pouquinho Zeus. E para não falar em uma cena, o Hermes.
Porém, a gente sabe que Apolo, o qual é citado toda hora em todos os episódios, não aparece nenhuma vez. E a não aparição do Apolo é muito impactante, é muito importante para o filme, principalmente nas cenas de guerra, nas quais o Apolo, em alguns momentos, ele realmente entra praticamente no campo de batalha. E não tem desculpa para eles não terem colocado o Apolo. Eles poderiam não ter colocado o Zeus, que não faria falta na guerra, mas não ter colocado o Apolo realmente foi uma desvantagem, um ponto negativo gigantesco. E o segundo ponto negativo é não explorar outros personagens que são muito importantes, tais como o Ajax e a Cassandra. A Cassandra ainda foi mostrada um pouquinho, mas depois foi sendo deixada de lado. E o Ajax, a gente sabe que, tirando o Aquiles, era o grande guerreiro grego. E que também tem um surto psicótico no meio da guerra, o qual é muito importante para o desfecho. E isso foi deixado de fora. Mas, de modo geral, Troia da Netflix é uma puta produção, desculpem o palavrão, mas é isso que descreve. Foi muito bem feito, foi muito bem adaptado. Se você tava com dúvidas de assistir, assista. E se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, cara, dá o like aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho disso aqui para você receber todos os vídeos aqui do canal. É muito importante também, se você puder, que você colabore para o crescimento do canal, seja através do Apoia-se, sendo um apoiador, seja através do nosso clube, você se associando ou comprando produtos pela Amazon. Os links estão na descrição do vídeo, assim como as redes sociais, se você quiser falar comigo. Como sempre, eu agradeço a paciência e a audiência, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você goste muito de Troia. Valeu!